Afinal, o que é uma célula tumoral? A célula tumoral é essa que vocês estão vendo com essa careta aí? É uma célula que apresenta crescimento e reproduções anômalos e descontrolados. Mas é só isso? Não. A célula também apresenta mecanismos de fuga da morte. E como ocorre o crescimento da célula tumoral? Bom, a célula tumoral pode crescer por hipertrofia, aumentando seu tamanho, e também por hiperplasia, ou seja, aumentando em quantidade, se reproduzindo de maneira descontrolada. É normal crescer? Sim, todo ser vivo apresenta crescimento determinado e regulado. Não seria diferente com as células que estruturam o organismo. Mas as células tumorais, esse crescimento ocorre de maneira acelerada e desregulada. E é normal morrer? Mas é claro, essa é a tendência observada em tudo que está vivo, mas não nas células tumorais. É como se elas simplesmente ignorassem os avisos e sinais do organismo e com isso garantissem a sua sobrevivência. A célula tumoral é, em resumo, teimosa e desobediente. O que isso causa? De cada 5 pessoas, uma pelo menos adquire o câncer, de acordo com uma pesquisa a nível do futuro. Existem vários tipos de câncer, mas todos têm em comum o caráter da célula tumoral e ela cresce sem controle e não obedece à apoptose. Como adquirir o câncer? No senso comum, é levado em consideração que certos tipos de alimentos, como por exemplo o cachorro-quente ou a exposição do sol, e até mesmo a exposição à radiação e o consumo de cigarros, é uma forma de adquirir o câncer. Mas o surgimento do câncer depende da intensidade e duração da exposição das células aos agentes causadores de câncer. Por exemplo, o risco de uma pessoa desenvolver o câncer de pulmão é diretamente proporcional ao número de cigarros fumados por dia e ao número de anos que ela vem fumando, como também a hereditariedade, sendo 5% de chances da existência de ser passado de pai para filho. Por falar em senso comum, muito acredita-se que o câncer é uma doença atual. Será? No Antigo Egito, cadáveres mumificados apresentavam metástases de tumores em seus corpos. Além disso, células tumorais são diagnosticadas mais facilmente atualmente por conta da evolução da tecnologia. Já pessoas na terceira idade são mais propensas a desenvolverem câncer. Mas por que dessa relação? À medida que nós envelhecemos, as células envelhecem também, e por estarem se dividindo há bastante tempo, elas ficam mais suscetíveis a erros. Além de que, as mutações nos genes do câncer se acumulam com a chegada da velhice. Mas quais são os fatores que causam essas alterações? São nossas células epiteliais que estão mais expostas a agentes cancerígenos,
como químicos, vírus e radiação ultravioleta, que contribuem para mudanças em nossos genes. Por isso, os carcinomas causam 90% dos tumores conhecidos. Os outros 10% são de herança genética. Mas nosso estilo de levar a vida, como fumar cigarros, consumir bebidas alcoólicas, má alimentação e sedentarismo, pesam na balança na luta contra o câncer. Bom, já sabemos quais são os fatores que levam ao surgimento de um câncer. Mas como que o nosso organismo combate esse tipo de anomalias? Como que ele evita o acúmulo dessas mutações? Uma proteína que é até apelidada como guardiã do genoma é a super-heroína do nosso organismo. Ela atua quando ocorre um dano na fita de DNA. A P53 é uma das proteínas super importantes no surgimento de um câncer. Quando ocorre um dano no DNA, a P53 recruta a proteína P21. Esta tem duas opções: em parar o ciclo celular para maquinaria de reparo, verificar o que houve de errado e poder consertar, e caso não tenha conserto, induzir aquela célula à apoptose. Além de um arsenal de proteínas, nós também contamos com a resposta do sistema imune. Células especializadas estão atuando no combate do mau funcionamento do organismo. Células, por exemplo, como macrófagos, são acionadas para combater células que não estão funcionando bem. Porém, a célula tumoral, ela pode se disfarçar, passando despercebida e não sendo atacada. Apesar da atuação do sistema imune, o combate é prejudicado quando há um acúmulo dessas células tumorais. Mutações estão intrinsecamente ligadas ao aparecimento de tumores no nosso corpo. Mas ao contrário do que possa parecer, não é qualquer gene mutado que está ligado a esse mal. Genes específicos ligados a mecanismos muito característicos das células tumorais são os realmente afetados. Temos como exemplo os genes ligados ao ciclo celular, que são os causadores da hiperplasia, característica das células tumorais. Além disso, temos também mutações nos genes ligados à apoptose e ao reparo de DNA, como a P53. A divisão descontrolada das células cria massa de tecidos. Esses são chamados de tumores. Existem os tumores benignos e os tumores malignos. O tumor benigno possui crescimento lento das células e tem uma característica de não invadir tecidos vizinhos. Por outro lado, já nos tumores malignos, podem ocorrer invasão das células nos tecidos vizinhos.
Isto causa um afloramento da doença. Este é chamado de metástase. Para ocorrer o processo de metástase, ou seja, para a célula tumoral migrar para tecidos vizinhos, esta deve perder a adesão com outras células. Tem que ocorrer a degradação da matriz extracelular, deixando a célula solta para invadir, por exemplo, vasos sanguíneos, que ela vai utilizar como transporte. Mas se ela vai mudar de ambiente, quais são as adaptações que esta célula tem que possuir para se manter? A célula tumoral possui várias estratégias para sobreviver e se manter com o passar do tempo. Algumas, inclusive, em relação ao seu metabolismo. Vamos falar aqui de algumas dessas estratégias. A célula ignora a morte celular. Induz a formação de vasos sanguíneos para se manter. Ela também burla o ciclo celular, principalmente para se dividir sem controle. Em 1920, Barber percebeu que a célula tumoral adquiria energia diferente de uma célula normal. A célula tumoral não depende de oxigênio. Além disso, a célula tumoral também burla uma apoptose chamada Noyes, que ocorre quando a célula perde a aderência. Além disso, ela também tem a sua própria sinalização. Não é cooperativa e não obedece os sinais das outras células. Célula tumoral também possui várias proteínas multitarefas, chamadas Moonlight. São as mesmas proteínas que desempenham funções diferentes. Além disso, as células possuem um número alto de osmólitos, que atuam também como chaperonas, mudando a conformação das proteínas, e entre outras inúmeras estratégias. Em que pé anda a luta contra o câncer? Além dos métodos tradicionais já conhecidos, atualmente há um grande número de pesquisas voltadas para o tratamento do câncer, que são cada vez mais especializados. Há também as novas descobertas, como por exemplo, um importante inibidor da metástase recentemente isolado. As duas formas de tratamento mais conhecidas do câncer são a radioterapia e a quimioterapia. A radioterapia é o tratamento que utiliza radiação ionizante, que é capaz de arrancar um elétron de um átomo ou molécula, visando atingir as células e ativar a P53, para que ocorra então a apoptose. A quimioterapia é um tratamento com substâncias quimioterápicas que atingem as células de divisão rápida, o que, infelizmente, afeta não apenas as células doentes, como também as da pele.